Bora. Hoje eu abri aqui a câmera pra reclamar, pra falar mal do Inter, pra falar verdades sobre o Inter. Então, se você não aguenta ouvir o básico do que é o Inter hoje, fecha o vídeo agora, porque não vai adiantar nada você ficar aqui. Se você aguenta e se você de fato é colorado, de fato tem um mínimo de inteligência emocional pra lidar com as verdades sobre o clube, continua, vamos trocar uma ideia. Lá no final, se tiver com muita raiva de mim, comenta aqui embaixo. E se puder já deixar o like ou o dislike, me ajuda aí a divulgar o videozinho. Mas vamos lá. William Arão. Quer dizer que o que o Inter acha que é a solução pro meio campo no segundo semestre é um cara chamado William Arão. Um cara que não foi unanimidade nem num time ruim do Flamengo. Porque sim, quando o William Arão tava jogando lá no início e tudo mais, naquele primeiro semestre de 2019, era ruim o time do Flamengo, com o Abel Braga. Aí depois o time todo se acerta, vem um monte de reforço, aquele time joga por osmose e ele se torna um jogador bom. Aí eu te pergunto, a gente tem um time que, assim, é bizarramente bom e que só precisa de um complemento, ou a gente tem um time que depende dos 5 como a gente depende do Fernando? É a segunda opção, né? Ou seja, vale a pena pagar R$ 1 milhão por um jogador normal? Tem muito torcedor do Inter que acha que sim. Porque acha que ter uma pequena partezinha daquele Flamengo de 2019 é ter o Flamengo de 2019. É impressionante o nível de capacidade cognitiva da maioria dos torcedores que torcem para time de futebol no Brasil. Impressionante. É abismal. É bizarro. Sabe, burrice? É isso. Basicamente isso. Só que o problema é que essa burrice, ela não fica só na torcida do Inter, do Grêmio, do Palmeiras, do Flamengo ou de quem quer que seja. Fica também nos influenciadores. Porque, cara, tem uma série de influenciador que trata de dizer, por exemplo, que o Ener Valencia é jogador pra ir embora. Ele tá tratando o Willian Arão como se fosse a solução do problema do meio-campo do Inter. E eu tenho que ficar calmo. Vendo uma situação bizarra dessa. É impressionante o quanto a galera não sabe ver o mínimo. O John tava aqui, jogava tal, enfim. Toda aquela, né, exuberância dentro de campo, não, é bagre. Tem que ir embora. Isso aí não vai dar em nada. Resumo. Os times da Europa estão se matando a tapa pelo cara. E volto a repetir, o Johnny foi criticado de maneira estarrecedora aqui no Beira-Rio. Era bagre. Era jogador de Ceará no Beira-Rio. E hoje está sendo visto por Barcelona, Real Madrid, melhores times do mundo. Mas aqui é bagre. E aqui, quem é rei, o cara que vem para solucionar o problema é o William Arão. O grande problema é que diretamente ou indiretamente as torcidas no geral, mas principalmente no meu caso, observando a torcida do meu time, que é o Inter, as torcidas se baseiam por opinião de influenciador, cara. A maioria dos torcedores nunca pisaram numa quadra de futebol, num campo de futebol. Nunca. Essa é a verdade. E aí o pior é o seguinte. Você nunca jogou o esporte, mas você gosta de assistir o esporte, gosta de alguma forma de torcer por aquilo, enfim, o que for. Tá tudo certo. Mas calma. Se coloque no seu lugar para dar alguma opinião sobre algo. Mas não. É impressionante. Todo mundo sabe tudo sobre futebol. No Brasil é isso, basicamente isso. Todo mundo sabe tudo. E aí se torna basicamente a repetição da opinião do Baldasso, do Wagner Martins, do Lucas Colar. E cada um é um pouquinho mais cool que o outro porque torce, porque observa o influenciador que ele é um pouquinho mais diferentinho, cool. E mano, é nojo, cara, dá nojo. Eu vou prever o segundo semestre do Inter aqui pra você. Muito simples. O Inter vai brigar, suar, até assim, ó, nossa, está sem campo. E vai pegar umas quartas de final de Copa do Brasil. Não vai passar das oitavas da Libertadores. Se passar, vai perder para um dos dois próximos times. Não chegar à final, por mais que os dois próximos times depois do Flamengo seriam times, na teoria, inferiores ao Flamengo, mas o Inter não vai ter capacidade emocional para manter o nível de esforço que vai precisar para, por exemplo, chegar numa final. Vai perder para um desses dois times, se não perder para o próprio Flamengo, que é o mais natural de acontecer. Vai chegar numas quartas, talvez semifinal de Copa do Brasil, vai dar aquela animadinha na torcida. Final do ano, eventualmente, dependendo de quando sair das outras competições, vai acabar fazendo um bom brasileiro. Eu particularmente acho que vai ficar em meio de tabela no brasileiro, porque vai acabar avançando na Copa do Brasil e focando na Copa do Brasil. E aí o ano vai ter sido pífio, porque a torcidinha do Inter tá apaixonada pelo fato do Inter ter ganho um gauchão. Só que eu nem sou tão crítico à paixão de ganhar um gauchão quanto eu sou crítico
ao quanto a torcida é incoerente. Não só do Inter, novamente, como a dos outros times, mas a do Inter, no meu caso, eu observo mais. Porque, cara, o Roger perde 2, 3 partidas e tem gente falando, não, porque a gente tem que ver, não sei o que, tal. Se perder mais uma vai ficar feio e daí pode complicar. Irmão, quem dera problema do Inter fosse Roger. O Inter tem muito problema, cara. O Inter, primeiro, tem uma dívida bizarra que o Inter não consegue controlar. Não é o problema de pagar. Quem tá pedindo? Pague a dívida. Não. Controle a dívida. O Inter não consegue. O básico, controlar a dívida. O Inter é um time que tá entrando numa janela de transferências pra vender alguém, pra tentar sanar as dívidas mais urgentes, porque não consegue, novamente, controlar a dívida. O Inter é o clube que o presidente vai pra eleição dizendo claramente que tem apoio, tem investimento garantido. Garantido. Elusmar, eu acho que é o nome do cidadão lá que disse que investiria no Inter. Cadê o investimento? E a torcida não cobre porra nenhuma, ninguém tá nem aí. Bem pelo contrário, depois que o elege, o protege. E ele, que, junto com os outros presidentes que deixaram a dívida desse tamanho, é, de fato, o mais culpado por isso. Mas é o protegido porque é o atual. É direita e esquerda. Tá igualzinho no futebol. A diferença é que a gente ainda não nomeou. Mas existe lado e os lados são claros. O Inter tem um problema de identidade gigantesco. Nós não sabemos como nós queremos jogar. A gente vai querer jogar como a gente sempre ganhou, ou a gente quer um novo Inter. Nem o Barcelos, que foi eleito para implementar uma nova filosofia, sabe de fato como quer que o Inter se apresente. Porque inicialmente contrata técnicos que vão para uma linha de renovar a forma de jogar futebol e depois contrata técnicos e comissões técnicas que vão para uma outra linha mais padrão, mais centrada, mais de acordo com o que na teoria era o Inter do passado. O Roger não tá nem de perto e nunca foi um treinador com futebol intenso. Isso é fato. Mas agora virou a prioridade, porque é o que tem aí. Ou seja, problema de identidade. Porque na teoria o Barcelos queria um futebol diferente, um futebol como o de Medina, como o do Miguel Ángel Ramírez. Enfim, esse era o futebol que o Inter queria. Mas não, o Inter hoje joga um futebol diferente. Uma vez jogado esse futebol diferente e dado esse time para que o Roger implemente esse futebol, cara, por que ele é o problema? Mas sim, para algumas pessoas ele é o problema. Só não é agora, porque o Inter classificou a Libertadores, classificou na Copa do Brasil. Aí agora a torcida tá mais de leve. Deixa perder um dos dois. Acabou. Já não, porque tem que rever, não sei o quê. Meu, é isso. Parecem crianças mimadas que uma hora, quando não estão com o pirulito na boca, estão chorando. E quando estão com o pirulito na boca, estão de boa. É literalmente isso. Isso é a torcida. Aí começa a questão das lesões. Ah, vamos lá, primeiro. O calendário já é uma merda. Isso aí é chovendo molhado. Aí nós temos, sim, um dos melhores preparadores físicos. Que prepara fisicamente os jogadores. Porém, os nossos jogadores, pra conseguir qualquer coisa, por exemplo, passar de um grupo médio na Libertadores, sim. O idiota que acompanha Baldaço, ele vai olhar e vai dizer assim agora, como assim médio? Era o grupo da morte. Ah, mano, Bahia, mano. Bahia. Pelo amor de Deus. Não, sério, é engraçadíssimo, cara. É tipo assim, cara, não tem o que falar. É o Bahia, mano. Mas aí pra passar desse grupo médio, se mata. O que acontece, cara, quando tu vai à exaustão física? Leigo. O que será que acontece? É um leigo perguntar assim, mano, se o cara for até a exaustão física, se matar em campo, o que acontece? Provavelmente ele vai dizer, não, vai estourar, né? Aconteceu isso. É simples. Não tem segredo. Time ruim, que corre muito e corre errado, não por conta do seu treinador, mas por conta do seu elenco fraquíssimo, estoura. Simples assim. E tá estourando. E por estourar, também vai ajudar no processo de finalizar a sua competitividade nas competições. Simples. Mas não, o torcedor não quer ver. O torcedor quer ver que não, porque nós temos time, porque a gente tá no grupo da morte, e porque a gente conseguiu fazer um primeiro semestre ok, muito bom, e a gente ganhou um galchão, e agora a gente vai com tudo com força, e vamos contratar o William Arão. Pelo amor de Deus. Acorda. Aí, Enervalência é o culpado. Tá. Ele é só artilheiro lá da porra da competição das seleções, tá ligado? Só isso. Não. Ele deve certamente ser o problema do Inter. O problema do Inter não é o possível William Arão chegando, né? O problema do Inter, não. Com certeza o problema do Inter não é o Rogel. Não. Não é. Não, com certeza não é. O problema do Inter não é a gente ter só ponta mediano. Não é isso. O problema do Inter é o Alan Patrick e o Enervalência.
Com certeza. Não é a gente, por exemplo, ter em detrimento a colocar jogadores da base e colocar jogadores médios pra jogar como Ronaldo. Não. O problema do Inter não é isso. O problema do Inter é o craque Ener Valencia. É ele o problema. Relaxa. E agora vão contratar um centroavante, né? Não, porque precisa de mais um. Não, claro, a gente não tá quase com problema no grupo por ter 2 centroavantes que jogam muito, que estão competindo por aquela posição. Não, a gente, óbvio. O problema no Inter não é que a gente precisa de mais um centroavante pra criar ainda mais racha dentro da equipe. E pra frear o crescimento do Heinck, acho que é esse o nome do menino, e do Matias. Sim. O Brasil inteiro amou as partidas que o Matias fez. No Inter precisa de mais um centroavante pra dar uma freada nele, né? Segurar ele no banco. Emprestar ele pro Ceará. E a torcida do Inter quer, é óbvio que a torcida do Inter quer tudo. Tudo que seja mínima. Tudo que seja pra um ser humano de 80 de QI, a torcida do Inter quer. Pode mandar que a torcida do Inter quer. O Vaguinha quer, o Baldaço quer. Então a torcida do Inter quer, é claro. E o Matias vai pro banco. Fica lá sentadinho. Daí depois bota 2 minutos pra jogar. Se ele não fizer gol, não serve. Ceará. Esse guri tá jogando muito mal quando entra. E nem esses dias um tonto disse pra mim assim, ó. Não, porque o Matias entra muito mal. Daí eu olhei, mano, o Matias não entrou esse ano. Não, mas é que ele entra muito mal. Tipo assim, mano. É uma porta. É porta. Bom, da Libertadores eu já falei. Tinha anotado aqui, inclusive, pra falar. Mas, cara, no máximo, quartas de finais, tá? Pra quem nós vamos perder, não importa. Quem vinha aí. Mas não vamos perder. Garanta. Ó, me cobra. Vem aqui me cobrar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Eu tô avisando. A gente não tem time. Nosso time é fraco. Não é o culpado. O culpado não é o Roger. O culpado é quem elege um bando de trouxa e acredita no trouxa, e o trouxa vai lá e mete pau na tua boca e tu continua acreditando no trouxa. É isso que é o culpado. Tá bom? Deu. Desabafei bem, agora vamos esperar os próximos capítulos.